aguardar um pouquinho para ver se alguém mais vai entrar aí, né? Boa noite, Tainá. Gente, vamos lá, né? Já são 8h02. Hoje eu atrasei um pouco a aula aí, justamente porque eu estava trabalhando em cima de processos aqui do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Senec de Unai. Tem muito processo, aqui tem processo demais, gente. Mas, enfim, nossa aula de hoje, né, a apostila que eu disponibilizei aí, é uma apostila relativamente pequena. Eu estava até olhando aqui, houve alguns equívocos aí, repeti algumas coisas no início da apostila, porque eu vou montando a apostila e eu peço a menina que trabalha comigo aqui, que faz o layout, né, vai fazendo o layout lá. E eu vi que saiu algumas coisas equivocadas aqui, mas é tranquilo, tá? A gente vai trabalhar numa disciplina, né, que é a última coisa que a gente vai ver no nosso semestre, né, da disciplina Direito Empresarial, que é a questão dos contratos empresariais, né? Pela ementa da nossa disciplina, né, contratos empresariais vai estar fechando aí o semestre, tá? Gente, em relação à prova, a AV1 já está praticamente corrigida, tá, gente? É porque o que acontece? Eu dei um trabalho para complementar a AV1, né? Alguns professores fazem isso, outros não. Eu prefiro fazer, tá? Porque eu gosto de avaliar o aluno. Aí nós fizemos um trabalho bem bacana nessa turma aqui. Um trabalho teve um retorno extremamente bom, né? E o trabalho, eu li o trabalho de todo mundo, gostei muito dos trabalhos, né? Praticamente todo mundo tirou total, só quem entregou fora do prazo que eu não vou dar total, né? Inclusive até em respeito aí a quem cumpriu o prazo, tá? Porque o trabalho é lógico, eu leio de todo mundo para ver se não tem nenhuma receita de miojo lá, para ver se a pessoa está falando sobre aquilo que foi combinado, né? Isso é óbvio, né? E assim, trabalho, ainda mais um trabalho dessa natureza que foi dado, são opiniões subjetivas. E desde que estejam lá devidamente fundamentadas com os argumentos, aí fica tudo bem, né? E nessa turma aqui, assim, eu vi que o trabalho foi feito com muita responsabilidade e todo mundo fundamentou ali o seu ponto de vista, explicou e ficou tranquilo, tá? Gente, essa questão de contratos empresariais, né? Os contratos, né? Assim, é um beabá aí do direito civil, né? Por quê? Tem uma disciplina, né, específica lá no direito civil, né? Tem uma cadeira específica lá, direitos contratos, né? Direito contratual, vai variar aí de faculdade para faculdade, mas tem um semestre inteiro que nós estudamos contrato. E contrato é algo que a gente vai utilizar aí na nossa vida jurídica eternamente, né? Enquanto nós estivermos trabalhando, nós vamos ver contrato, né? A gente vê contrato o tempo todo, porque o contrato ele é multidimensional, né? Tem o contrato
que vai ser regido ali pelas regras do direito administrativo, quando ele vai ser celebrado com a administração pública. Tem o contrato, né, nosso mesmo, pessoal, que é o contrato de cunho trabalhista. Às vezes no escritório você vai ter que contratar um estagiário, né? Às vezes lá a pessoa pode pensar assim, mas se você for concursado, juiz, você não vai precisar mexer com o contrato de trabalho. Você não vai elaborar o contrato ali, mas você vai analisar contratos o tempo todo, né? Contratos das mais variadas naturezas, contrato celebrado entre partes iguais, contratos celebrados regidos aí pela relação de consumo, né? Que tem muito aí, contratos trabalhistas. Então, enfim, o direito contratual ele é muito amplo, né? E, obviamente, a gente tem aí os contratos empresariais, né? O empresário ele não é diferente, né? Porque ele vai celebrar contratos para o funcionamento da sua atividade, né? Para a circulação de bens e serviços, que vai ser esses contratos que eu mencionei aqui. Pode ser o contrato de trabalho, que ele vai ter que contratar a mão de obra para impulsionar a sua atividade, né? Pode ser que ele faça contrato ali, a depender ali do seu ramo de atividade, com o poder público, né? Regido pelo direito administrativo. Ele pode fazer contrato com outra empresa em pé de igualdade, né? Então, por exemplo, se um banco contrata lá uma construtora para fazer, né, para criar a sua sede, né? São duas empresas, né, fazendo um contrato em pé de igualdade, né? Agora, se essa mesma empresa, por exemplo, né, uma construtora, faz lá um empréstimo com o banco, aí a depender da situação vai inserir aí normas de direito do consumidor. Já não vai ser um contrato em pé de igualdade, né? Então vai variar. Mas assim, a princípio, né, eu quero que vocês tenham essa noção aí dessa dimensão do contrato, né? Essa amplitude do contrato, tá? Então, vamos pegar a nossa apostila aí, na página 1, né? Eu vou ler aqui, vou lendo, né? Porque, gente, quando eu preparo o material para passar aqui em sala de aula, né? Eu já gosto de ser bem objetivo no material, tá? Trazer aquilo que realmente importa aqui na perspectiva jurídica para a gente não perder tempo. Então, eu vou ler e vou explicando aí os pontos controvertidos, tá? É assim que eu gosto de lecionar. E eu gosto de trazer o material e ir lendo para o aluno acompanhar e, evidentemente, tá, gente? Vocês fiquem à vontade para suscitarem dúvidas aí, tá? Então, vamos lá. Na apostila, né? Noções gerais. Então, na exploração da atividade empresarial a que se dedica, o empresário individual ou a sociedade empresária celebram vários contratos, né? Igual eu falei aí, são vários contratos. Por quê? São contratos de compra e venda, contratos trabalhistas, né? Contratos para cumprir prazo, às vezes, para entrega de determinados produtos. Então, vamos fazer um contrato aqui. Tipo assim, eu trabalho com fabricação de facas, né? Então eu vou lá e encomendo 200 facas, né, pro produtor ali das facas. Aí eu falo, eu vou precisar dessas facas até o mês de julho de 2021, né? Aí o produtor fala, não, até julho de 2021 eu te entrego, tranquilo. Aí, tipo assim, o que eu vou fazer? Como eu vou revender essas facas, eu já falei, né, pro meu cliente
que eu vou entregar em julho, né? Então, e sob pena até de multa lá, vou fazer um contrato com você aqui, né? Então, são 200 facas pelo preço tal, para entrega no dia tal, sob pena de multa tal, né? Então, é um contrato aí que é um exemplo de contrato que nós poderíamos dar, né? Ah, vamos fazer um contrato trabalhista. Vamos, qual que é o valor do seu salário, né? O horário do seu trabalho, né? O horário de intervalo, isso tudo vai constar ali no contrato, né? Então, e, gente, eu vou até mais além, né? Tendo boas noções de contrato, é fundamental para o operador do direito, né? Eu falo operador aqui na perspectiva do juiz, do advogado, né? Do promotor, porque o tempo todo nós estamos celebrando acordos judiciais que nada mais são do que uma espécie de contrato, né? Se for considerar assim, em sentido lato, em sentido amplo, né? Que é um acordo judicial? É ali a manifestação da vontade, a manifestação de vontade das partes litigantes, né? Que vão estipular ali condições para que determinada obrigação seja cumprida, né? E isso aí envolve, né, as noções básicas de contrato, né, que são partes capazes, vontade, né, e objeto lícito, né, gente? Posso fazer um contrato, vou te entregar 20 quilos de maconha no dia 10 de junho, né? Aí a maconha não chega no dia 10 de junho, né? Aí a Tainá vai lá no juizado especial e vai mover uma ação. Pô, meu baseado não chegou, né? Aí não pode, né? Teve uma vez que eu trabalhava no fórum, né? E eu era assessor e eu estava lá. A sorte, né? É que eu estava lá eu estava no hall de entrada lá e chegou um senhor. Aí ele chegou para mim e falou assim, ó, aonde que é o juizado especial aqui? Aí eu falei com ele, ó, é ali, só que a pessoa ainda não chegou e tal. Aí ele falou, não, você não resolve o meu problema, não? Aí, assim, por educação e tudo, eu falei, o que que é? Aí ele foi e falou comigo assim, que eu comprei uma Sky Gato, ele usou esse termo, né? E não tá funcionando e tal, e eu paguei e tal. Aí eu falei com ele assim, olha, eu lembro disso até hoje, né? Eu falei com ele assim, qual que é o nome do senhor? Aí ele falou assim, senhor Antônio, meu nome é Antônio, né? Antônio. E depois eu fui descobrir, né, que ele tinha até apelido de Tonzinho lá na cidade, ele era muito querido lá, ele era vigilante da biblioteca municipal da cidade, ele era o guarda que ficava na porta lá. E aí ele falou comigo, não, aqui não tá dando problema. Eu falei com ele, meu amigo, você não pode questionar isso aqui não, porque você contratou algo sabendo que é ilegal, né? Como é que você vai entrar com ação aqui no fórum para questionar algo que é ilegal? Se você entrar, o juiz, na hora que vê lá, vai te xingar e vai xingar o cara. Gente, olha o que aconteceu. Aí ele falou, então tá. Aí eu entrei para a sala, entrei lá para o gabinete, na época, eu era assessor, e esqueci do negócio, não comentei com ninguém, esqueci. Passou uns 6 meses, eu tô lá, a juíza me chamou para fazer audiência com ela, né? Para digitar lá para ela, a juíza que eu era assessor. Eu fui fazer audiência, era comum isso, né? Muitas vezes eu fazia audiência com ela. Chegou lá, eu vi esse senhor, né? Sentado em uma outra pessoa. E ela lendo um processo lá, a mulher com a cara fechada, a juíza, antes de ser juíza, ela tinha sido tenente da Polícia Militar. Ela foi e falou assim, ó, eu vou dar voz de prisão em vocês dois aqui. Aí na hora que eu escutei isso, eu falei assim, nossa senhora. O que aconteceu? O cara foi lá, né, não me deu ouvido, ele foi lá e fez a termação. A pessoa que estava na termação lá, geralmente é estagiário, não tem essas maldades, tá lá atolado de trabalho, não quer nem saber, né? O cara colocou lá, ó, comprou a Sky por tal e o negócio não tá funcionando. Aí a juíza falou, como que você vem me questionar aqui algo absolutamente ilícito,
Então, assim, tem que ter muito cuidado quando for fazer um contrato, né? Para ver se o objeto é lícito, se é determinável, né? Como que vai ser, tudo. Tem que pensar em várias questões aí nessa perspectiva do contrato. É óbvio que um contrato empresarial, e isso aí, gente, os advogados, tem muito dinheiro envolvido, né, gente? Lógico, né? Então, vocês pensam, né? Se você fizer um contrato empresarial, que você deixar uma brecha ali, que o seu cliente tomar um prejuízo, você vai, né, com perdão da palavra, se ferrar, né? Porque o cara vai te mandar embora, e, tipo assim, na hora que ele vê lá, que ele tomar o prejuízo, que empresário nenhum é bobo, gente, né? Eu tenho cliente empresário que não tem quarta série de grupo, é milionário e assim, me dá aula aqui na conversa, né? Me fala coisa aqui que eu nunca imaginei na minha vida. Muito esperto, entende de vários assuntos, de várias coisas e assim, não tem estudo nenhum, né? É tudo aqui na labuta ali no dia a dia, né? Então, assim, no nosso país, sobretudo, tem muito isso, né? Tem muita gente que se deu bem com muito trabalho e não estudou. Mas, assim, são pessoas muito espertas, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Muito, muito, muito cuidado para fazer. Eu sempre falo, um contrato, ele tem que ter ali, principalmente que as pessoas não pensam, que eu vejo, principalmente, questão de pena, né? Então, assim, ó, eu vou fazer um contrato aqui, né, para me entregar, igual esse exemplo que eu falei, 200 facas. Aí o pessoal pensa, não, beleza. Aí o pessoal pensa assim, qual que é o valor? Ah, cada faca vai sair por 10 reais, por exemplo, né? Então vai colocar lá, o valor unitário, 10 reais, data de entrega, 10 de junho de 2021. Beleza. Aí o pessoal só olha ali as coisas boas. Aí esquece, né? Mas se não entregar, né? Tem que pensar nisso. E se essa entrega não for feita no dia 10 de junho? Aí tem que pôr uma penalidade. Essa penalidade também, ela não pode ser absurda. Por quê? Senão ela vai ser revista ali judicialmente. Então, 200 facas a 10 reais vai dar aí 2 mil reais, né? Não é isso? Então, você não pode pôr lá uma pena de 200 mil reais caso não seja entregue. Por quê? Não vai condizer com a dinâmica do negócio, né? Se o juiz chegar lá, o juiz vai falar assim, não, essa pena aqui, se for judicializar essa questão, o juiz vai falar assim, porra, vou pagar 200 mil no negócio de 2 mil, gente, não faz sentido, né? Agora, põe lá uma pena de 5 mil, né? Que é um pouco mais do que o dobro. Aí vai falar, olha, eu pus essa pena porque o meu nome estava em jogo, né? Eu ia me queimar lá se eu não entregasse e tal. Então, é algo justificável. Então, todas essas questões, né, a gente deve pensar aí quando for fazer o contrato, né? E principalmente sobre a questão da legalidade. Por quê? A legalidade, a licitude da questão, né? Esses dias agora, foi ontem, né? O rapaz que corta meu cabelo me mandou uma mensagem, falou assim, olha, eu tô trocando meu carro, né? E tô pegando um carro melhor, só que o carro está no processo de inventário. Aí ele falou assim, eu posso fazer um contrato aqui falando que o carro é meu? É tipo assim, eu estou negociando diretamente com um dos herdeiros aqui e tal, e eu posso fazer um contrato com ele? Eu falei com ele assim, olha, o contrato não vai ter validade nenhuma, né? Por quê? Vocês pensam, gente, tá lá, Tainá, Nayara e a Catiana, né? As três lá são irmãs. Aí tem um bem lá do inventário, né, dos pais delas, né, que pertence ao espólio, né, e a Nayara está negociando lá. A gente não sabe se a Catiana está por dentro do negócio, né? A gente não sabe se a Tainá também está aprovando. Então, assim, aí vão pôr que a Nayara
faz o negócio lá com o Laudemir, entrega o Laudemir o carro, fala um preço, né? E pronto. Aí depois a Catiana aparece e fala assim, não, eu entendo que esse carro vale tanto. Não tem minha assinatura e eu não concordei com esse negócio, não. A Tainá, a mesma coisa, né? Pode acontecer? Pode, gente. Né? Então, tipo assim, ou todos os herdeiros têm que assinar dando anuência, né? Ou tem que esperar o inventário sair pronto, colocar lá no inventário especificamente, já colocar lá o quinhão lá, falar, ó, tal bem já foi passado para fulano, que vai ficar com bem, para na hora que já saiu o formal de partilha, já sair no nome da pessoa, né? Foi isso que eu falei com o cara. Aí, tipo assim, eu vejo que o cara ficou meio chateado, né? Até mesmo comigo, porque o cara tá naquela expectativa ali de comprar o carro e tal, tá doido para comprar o carro, e na hora que vê que o negócio não é bom assim, por quê? Pelo que eu entendi, devia estar saindo com preço muito bom, justamente por causa das questões que eu tô falando aqui, porque não estava tudo certo, aí eles estavam vendendo ali por um preço, né, irrisório, por quê? Dane-se, se der problema, deu, né? Aí ele que resolva depois, né? Então vamos lá. Então, pode-se dizer que combinar os fatores de produção é contrair e executar obrigações nascidas principalmente de contratos, né? Então, o que isso significa, né, gente? Que a atividade empresarial, né, o exercício da atividade empresarial, ela, assim, passa preponderantemente, né, pela realização, pela elaboração de contratos, né? Então, para investir capital, pressupõe a celebração de contrato bancário, pelo menos o de depósito, né? Por quê? Realmente, se a pessoa, todo mundo, né, gente, que é empresário, para começar, ou ele tem que pegar um empréstimo bancário, ou então, se ele começou ali já com o negócio pronto, que foi a família que colocou, que deu a ele, o fruto daquele negócio ali vai ter que ser o quê? Vai ter que ser colocado no banco, né? Então ele vai ter esse contrato aí, essa celebração de contrato bancário. Para obter insumo, seja qualquer que for a atividade, né, gente? Igual eu estou falando aqui, você vai montar uma atividade empresarial para fabricação de faca. Aí ele vai ter que ter ali um contrato de celebração para aquisição ali do material para fazer a faca, o aço, o que for ali que ele vai gastar, eletricidade, né, mercadorias para revender, enfim, ele vai ter que contratar, né, para movimentar o seu negócio. Articular na empresa o trabalho significa contratar empregados, então tem que fazer o contrato de trabalho. Aquisição ou criação de tecnologias por contratos industriais, licença ou cessão de patente, transferência de conhecimento, né, que é importante, né, demais. Então, o que a gente está vendo aqui no início, gente, né, que tá tendo essa base geral aí de que praticamente, né, a atividade empresarial por si só, né, ela perpassa preponderantemente pela celebração de contratos, né? Então, os contratos que o empresário contrai, ele podem estar sujeitos a 5 regimes jurídicos diferentes, gente, no direito brasileiro. Quais sejam, né? O administrativo, do trabalho, do consumidor, civil e comercial, né? Administrativo serão aqueles aí que vão ser celebrados entre um particular e a administração pública, né, com o poder público, né, do trabalho quando eles forem contratar a mão de obra, né, do consumidor a depender ali do tipo de contrato, né, vai inserir ali normas do direito consumidor, mesmo que seja uma atividade
comercial. A depender da situação ali, o empresário, embora ele seja empresário, ele vai estar ali na condição de consumidor. Contrato civil, né, que vai ser aí quando ele vai estar em pé de igualdade, e o comercial também, que é o contrato entre dois empresários que estão também em pé de igualdade, né? Ou não, né? Então, os contratos mercantis, eles serão, né? O que é um contrato mercantil, né? É aquele contrato celebrado entre empresários, né? Eles podem estar sujeitos ao Código Civil ou ao CDC, dependendo, mais uma vez, né? Uma vez mais, das condições dos contratantes. Então, a depender aí das condições dos contratantes, o contrato pode ser estar sujeito às normas de direito civil, ou seja, quando eles estiverem em patamar de igualdade, né, estiverem em mesmas condições, vai ser pelo direito civil. Quando não, vai inserir aí normas do direito do consumidor, tá? Se os empresários são iguais, sob o ponto de vista de sua condição econômica, né, quer dizer, ambos podem contratar advogados e outros profissionais antes de assinar um instrumento contratual, de forma que, ao fazê-lo, estão plenamente informados sobre a extensão dos direitos e obrigações, o contrato mercantil está sujeito ao Código Civil, né? Então, nesse exemplo que eu dei, né, o banco contratou lá uma construtora para estar construindo aí a sua sede, né? O Banco Bradesco foi lá e contratou a Odebrecht para construir a sua sede lá na Avenida Paulista, né? Então, são dois gigantes aí, né? Ambos com corpo jurídico extremamente qualificados e vão fazer um contrato para essa obra, né? Aí vai falar, ó, o preço da obra inicial é tanto, né? Podendo aumentar aí em até tantos por cento em razão disso, disso e daquilo, né? O prazo de entrega da obra é tal, né? Podendo ser estendido aí em razão disso, disso e disso. Se não for por essas razões, né? Se a obra for entregue além desse prazo e não for por essas razões, vai incidir multa tal, né? Então, é nesse sentido aí que o contrato será regido pelas normas de direito civil, tá? Se desiguais os contratantes, ou seja, um deles está em situação de vulnerabilidade econômica frente ao outro, o contrato mercantil será regido pelo CDC. Então, gente, por exemplo, né, você tem aí um pequeno pet shop, né, lá com um funcionário, né? Você e seu funcionário que trabalham lá só, ralando lá, um fica no balcão, o outro dando banho no cachorro, aquela confusão lá, aquela luta lá do dia a dia, né? Aí vocês contratam lá uma internet, né? A internet da Vivo, por exemplo, né? E você tem ali a sua empresa, né, devidamente registrado, seu pet shop e tal. Essa internet começa a dar problema, né? É claro que se judicializar essa questão, esse contrato de prestação de serviço de internet, ele será analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, né? Na perspectiva do direito do consumidor. Por quê? O proprietário, né, o pet shop ali no caso, é lógico que ele está em condições de vulnerabilidade em relação à Vivo, né? Vulnerabilidade aí de ordem técnica, né, de ordem econômica. Então, é claro que, neste caso, indubitavelmente, se a questão for judicializada, irá incidir aí normas do direito do consumidor. Embora sejam dois empresários, né? Não significa que só porque são empresários vai ser tratado de formas iguais, não, tá? Então,
Então, quando o banco contrata com a construtora a edificação de sua sede, o contrato é empresarial sujeito ao Código Civil, porque ambos os empresários negociam em pé de igualdade. Ao oferecer bens ou serviços que produz ou circula, ele igualmente celebra contratos com consumidores ou outros empresários. Ao conceder crédito, normalmente em negociação com bancos mediante descontos ou factoring. Os contratos que o empresário contrai podem estar sujeitos a 5... Tá repetindo aí. Tá? Então, isso aí ficou claro, né, gente? Essa questão de que ora pode estar em pé de igualdade e ora não, né? Isso aí é essa ideia que eu quero que vocês peguem, tá? Tá tudo bem até aqui, gente? Não tem nenhuma dúvida, não? Tranquilo. Tranquilo aí, né, Nayara? Já tá de pijaminha aí, assistindo a aula, descansando para mais um dia de trabalho amanhã, né? Exatamente. Tá certo. Depois você vai postar aquela foto do almoço de domingo lá, né? Com maionese, frango frito, né? Coca-Cola. Você viu, o almoço de domingo era frango caipira. Né? A próxima vez você traz a marmita aqui, viu? Não esquece, não. Tá bom, pode deixar. Então vamos lá, gente. A próxima aí, o próximo tópico da nossa apostila é a página 3, né? Compra e venda. A compra e venda é mercantil quando comprador e vendedor são empresários, né? Trata-se do contrato elementar da atividade empresarial. Elementar, né, gente, no sentido aqui de básico, né? Toda atividade empresarial, basicamente, ele vai ter aí o contrato de compra e venda, né? Seja de matéria prima para fabricação ali, seja de material de escritório, né? Igual eu já falei aqui nessa turma, né? Imaginem, gente, uma empresa igual a, por exemplo, a própria Odebrecht, né? O tanto de contrato que uma empresa dessa não tem, né? Tem ali o escritório, né? Vários escritórios no mundo inteiro. Aí tem que comprar papel, tinta para impressora, né? Grampo, clipe, caneta, né? Imaginem, gente, carimbo, o tanto de coisa. Tem que ter contrato de energia, de água, né? De internet, né? De compra de notebook, computadores. Imaginam, gente, cadeira, mesa para o escritório, né? Então, assim, são várias questões, vários contratos, né? Contratos de diferentes naturezas, né? Assim, muito complexos, questões muito complexas. Contratos com funcionário de tudo quanto é tipo, com empresa terceirizada, né? Às vezes, tipo assim, eles vão falar assim, ó, a gente está fazendo uma obra aqui, né? Igual minha irmã já trabalhou na Odebrecht. A gente está fazendo uma obra aqui em Portugal. Aí a gente precisa de uma frota para estar movimentando os nossos funcionários. Então vamos contratar uma empresa de transporte, né? Não vão, a gente vai comprar 10 ônibus só para essa obra? Não. Vão terceirizar, contratar uma empresa especializada em transporte de funcionário. Para quê? Para a gente fazer o transporte dos funcionários. A gente contrata, vai alugar, né, um hotel ou vai alugar uma casa para a mão de obra estar e tal horário o ônibus vai passar lá para levar o povo para ir trabalhar, né? Então, assim, né, várias questões aí, né, gente? Vários e vários contratos empresariais que podem surgir aí, né? Então, nesse sentido aí, né, de compra e venda, numa esquematização simples, o comércio pode ser explicado como uma sucessão de contratos de compra e venda, né? O importador compra o produto do fabricante sediante no comércio, do fabricante sediado no exterior, e o revende ao atacadista, que o revende ao varejista e assim por diante, né? Muitas vezes convém a dois empresários
entabularem negociações de cunho geral com o objetivo de agilizar e facilitar os negócios. Então, o supermercado pode contratar com o atacadista de laticínios a aquisição dessas mercadorias por 1 ano, fixando as condições básicas para o conjunto de contratos de compra e venda que celebrarão naquele período, por exemplo, quantidade, preço, locais de entrega, né? Neste caso, costuma chamar o negócio acertado entre os empresários de contrato de fornecimento, né? Assim, gente, é óbvio, né, que nós estamos aqui pegando o cerne da questão, né? A gente está procurando pegar aqui o cerne, né? O cerne do contrato, né? É claro que a depender da complexidade aí do contrato, a gente tem que aprofundar ali e especificar para ver o que vai quais que serão as regras, né? Qual a legislação aplicável. Então, por exemplo, você vai fazer um contrato de terceirização de serviço de transporte de passageiros. Aí você tem que fazer o quê? Ver quais que são as normas, quais que é a legislação aplicável para aquele contrato especificamente, né? Como que funciona, igual esse exemplo que eu dei aqui, da Odebrecht, né? Aí você tem que ver como que você vai fazer o contrato e tudo. Por quê? Se a empresa, né, se essa empresa terceirizada eventualmente pisar na bola, aí você tem que pensar nas consequências para o seu negócio, né? Eu vou responder subsidiariamente, eu vou responder solidariamente, né? Aí você tem que ver quanto tempo que essa empresa de transporte está no mercado, né? Se ela tem ou não. Tem que fazer um contrato, gente. A depender aí da complexidade, você tem que fazer um trabalho de detetive mesmo, né? Para ver ali qual que dessa empresa com quem você está contratando, né? Gente, não vão muito longe, não, né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele terceirizou várias atividades dentro dos fóruns, né? Então, o que eles fazem? Eles contratam empresas terceirizadas, né, para prestarem serviço ali de limpeza, vigilância, né? Limpeza, vigilância, que mais? Às vezes até prestação de serviço ali na secretaria mesmo, né? Administrativo. Tem ali o administrador do fórum, que é uma pessoa que fica, tipo assim, olhando até mesmo cartão de ponto dos servidores. Então, assim, só que, o que acontece? Eu já cansei de ver, eu trabalhei 10 anos como assessor de juiz. Nesse período aí, eu já cansei de ver empresa prestando serviço por Tribunal de Justiça pisar na bola, né? Então, às vezes não pagava funcionário, né? Ou então, tipo assim, mudava de nome para não dar as férias. Quando dava 1 ano que a empresa estava chegando ali no limite, aí o que eles faziam? Mudava de nome, né? Para não dar as férias para o pessoal. Então, assim, descumpria questões básicas aí de direito trabalhista. E dentro de um lugar que era para ser o exemplo, né? Então, tem que ter muito cuidado com o tipo de contrato. Então, igual eu estou falando nesse exemplo do Odebrecht, se vai contratar uma empresa para transportar funcionário, tem que ver quais que são as normas aplicáveis num contrato desta natureza, né? Se vai contratar uma empresa para limpeza, aí a questão é completamente diferente. Tem que ver quais que são as normas aplicáveis para contratos que envolvem limpeza, né? Como que as pessoas têm que trabalhar, quais são os EPIs, quantas horas por dia, né? Como que são os turnos, se os turnos podem ser ininterruptos ou não. Então, são várias questões que devem ser observadas aí, né?
Mas o que eu estou querendo passar para vocês aqui é a ideia básica. Por quê? Vocês tendo a ideia básica, na hora que surgir um contrato com uma complexidade maior, vocês vão saber ali aprofundar e ver a necessidade. Sabendo o básico, vocês vão falar, não, o básico é esse. Né? O objeto é lícito, as partes têm que ser capazes, né? Tem que ser determinável. Então, o básico é esse. Agora, o contrato aqui é o quê? É de prestação de, né? É compra e venda, o que é? Então, aí eu vou ver quais são, né, as legislações ou qual é a legislação aplicável à espécie para eu aprofundar nisso aqui e fazer uma coisa mais detalhada, fechada, né? Então note-se que não há, na relação interempresarial correspondente ao fornecimento, nada mais que uma série de contratos de compra e venda, cujas cláusulas foram negociadas em termos gerais para facilitar a administração dos negócios de cada contratante, né? A compra e venda mercantil é, na maioria das vezes, contratos sujeitos a normas do Código Civil, né? Ou seja, as pessoas estão ali no pé de igualdade, né? Pode ser contrato entre empresários, porém sujeitos a regime específico em caso de falência, que foi o que a gente viu aí anteriormente, né? Em caso de falência, aí vai ter aí as normas específicas aí para os credores, para os contratantes estarem recebendo seus créditos, né? Eventualmente, pode-se configurar na relação contratual entre empresário comprador e empresário vendedor uma compra e venda sujeita ao CDC, né? Será este o caso se o empresário comprador for consumidor na acepção legal do termo destinatário final da mercadoria ou serviço oferecido pelo outro, ou estiver em condição análoga à de consumidor. Na próxima aula, gente, eu vou trazer aqui uma jurisprudência, tá? Dessa questão aí de incidência aí de normas do direito consumidor no caso de relação entre empresários, tá? Então, gente, vamos finalizar a aula por aqui, de hoje por aqui, né? Já tem aí quase 50 minutos que eu estou falando. Aí na próxima terça-feira a gente continua o nosso encontro, pode ser? Tá tranquilo aí? Então, beleza. Aí vocês deem uma lida na apostila, tá? E na próxima aula, qualquer dúvida, vocês já trazem pra gente, tá bom? Então, boa noite, boa semana aí, um abraço para todos, tá? Até mais. Boa noite, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.